Fala pessoal, eu sou o Paulo Alves, editor de cripto do Infomoney, e esse é o Cripto Mais, nosso programa semanal para você que quer saber tudo sobre Bitcoin e outros ativos digitais. Hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin, que está caminhando aí para fechar o seu melhor semestre desde 2020, né, com uma alta impressionante na casa dos 80% no momento que a gente está gravando esse vídeo. Afinal, o que está impulsionando essa alta do Bitcoin em 2023 e até onde essa recuperação pode ir no curto prazo e no médio prazo? Será que passou da hora de entrar em Bitcoin? A gente vai falar sobre esse assunto já já com o Iron Ferreira, o analista-chefe da Titanium Asset. Já vai deixando seus comentários aqui embaixo e vem saber muito mais de cripto depois da vinheta. Bom, antes de começar, como sempre, vai deixando também nos comentários a cidade de onde você está assistindo o Cripto Mais hoje. E claro, também não deixa de clicar no link aqui embaixo do nosso parceiro Levante e baixar um relatório gratuito que vai explicar para vocês os significados de vários termos complexos desse mundo de cripto. A gente vai falar com certeza vários deles aqui ao longo desse programa. Então já aproveita e clica no link aqui embaixo e baixa gratuitamente o relatório da Levante sobre o glossário cripto, tá bom? Então vamos para o nosso assunto da semana. Hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin, que voltou a subir depois de um marasmo aí, de algum tempo. Ele começou o ano muito bem nos primeiros 3 meses do ano, depois deu uma desacelerada, caiu no mês anterior e nesse mês de junho voltou a subir com força. A gente vai falar já já sobre o que causou essa subida e o que se espera da criptomoeda aí ao longo desse ano. Será que já passou a hora de entrar? Ainda dá tempo de ganhar dinheiro com o Bitcoin? Afinal, o que está acontecendo e o que o investidor pode esperar de próximos passos para a criptomoeda? A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Iron Ferreira, o analista-chefe da Titanium Asset. Oi, Iron, tudo bem? Obrigado por participar com a gente aqui hoje. Olá, Paulo, olá, audiência do Infomoney Cripto. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Espero contribuir um pouco aí com conhecimento e com atualizações de mercado com vocês aí, Paulo. Prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo meu, Iron. E começando então por atualizações de mercado. A gente viu, Iron, o Bitcoin começando o ano muito forte, né? Naqueles primeiros 3 meses do ano, se não me engano, subiu ali em torno de 70%, mas recentemente ele voltou a subir, né? E aí agora, no momento que a gente está gravando essa conversa, está ganhando em torno de 80% nesse ano, né? Queria que você fizesse uma recapitulação, desculpa, rápida, sobre o que impulsionou o Bitcoin ao longo desse ano. Por que a criptomoeda subiu tanto em 2023? Perfeito. Eu acho que depois do conturbado ano que a gente teve em 2022, né, com vários acontecimentos ali importantes impactando o preço e pressionando o preço para baixo, né? E a gente pode elencar várias situações que aconteceram durante o ano todo, desde problemas com protocolos ali específicos, exchanges, vários FUDs também no mercado, né? Ali em dezembro o preço parece que chegou num patamar de fundo e parece que não tinha mais tanta pressão vendedora, né? Depois do Bitcoin chegar a cair de 60%, 70%, parece que o preço se exauriu ali daquela queda e não tinha mais tanta pressão vendedora, tanto o investidor querendo shortar o ativo, né, depois de todo o ano conturbado que a gente teve. E o que a gente viu foi um começo de ano com os investidores repensando ali as posições e vendo que realmente ele tinha uma relação risco-retorno muito interessante, né, para um ativo que saiu lá de 69 mil dólares bater 16 mil dólares, então parecia que realmente era uma oportunidade ali de montar uma posição compradora, e foi o que a gente viu, né? A maior parte dos investidores vendo que realmente essa relação risco-retorno estava muito interessante, e a gente viu o ativo disparar, e também com a calmaria ali, né? Depois de tantos acontecimentos durante o ano. Então a gente viu o preço se recuperar muito fortemente, e a tese do Bitcoin ali realmente voltar, né, à tona, e a recuperação de preço vir à tona aí. Aproveitando, você pode, por favor, explicar qual é a principal tese de investimento em Bitcoin e por que afinal, tem investidor indo atrás da criptomoeda em meio, por exemplo, a ativos tradicionais, como ações e tudo mais, que a gente sabe que são, reagem a dinâmicas muito diferentes, né, de mercado. Quando Uhum. alguém vai, por exemplo, na Titanium e pergunta por que eu deveria investir em Bitcoin, o que você geralmente usa como resposta? A gente fala que é uma nova classe de ativos aí, né? Realmente toda a capacidade de transação, toda a segurança da rede do Bitcoin, né? Como uma rede monetária ali para transações financeiras,
e que tem evoluído também aí cada vez mais as suas aplicações. E realmente é a questão da segurança da rede. A principal tese do Bitcoin para a gente é essa capacidade de ser uma plataforma ali descentralizada para pagamentos, né, e muito segura, né, hoje é uma das redes mais seguras aí do mundo, nunca foi hackeada, nunca teve nenhum problema ali em sua rede, e né, proveniente dela a gente tem o Bitcoin, que é o ativo, aí a moeda da rede, que é uma moeda escassa, né? Hoje a gente vê a moeda fiduciária que pode ser impressa, que pode ser inflacionada, a gente tem o Bitcoin, uma moeda ali escassa e que se torna cada dia mais escassa, né? Então a gente vê que o risco aí para o investidor que ainda não está posicionado é perder o bonde dessa inovação monetária aí tão relevante, tão interessante, e que tem um espaço ainda muito grande para crescer e para atrair de adoção. E é justamente o que a gente tem visto, né? Essa tese tem se comprovado com agora cada vez mais investidores institucionais entendendo essa tese ali de valor do Bitcoin e também tentando se posicionar. Claro que a gente tem visto cada vez uma procura maior por esses investidores por clareza regulatória, mas a gente tem visto ali os astros eles se alinhando, né, com essa pressão regulatória lá nos Estados Unidos, aumentando cada vez mais, e a gente acredita que isso vai virar em uma clareza maior regulatória como o mercado demanda, porque os órgãos reguladores, eles na verdade, eles têm que se adequar ao que o mercado está demandando. Então, o mercado está demandando uma clareza regulatória maior, por quê? Porque o mercado cripto é um mercado muito mais eficiente, um mercado que funciona 24 horas, que melhora muitas das questões ali do mercado financeiro tradicional, moderniza, né, muitas das questões, e tem atraído cada vez mais gente, né? Mas a gente vai falar aí sobre esses investidores institucionais, sobre todos esses avanços aí que a gente viu de adoção institucional durante essa semana, mas sem dúvida, para o investidor que ainda não colocou o pé, vale muito a pena. Cripto cada vez mais tem atraído cada vez mais pessoas aí, né? Mas ainda tem muita gente que ainda não entende. É um mundo aí muito místico para muitas pessoas, né? Então, para quem ainda não se posicionou, talvez seja a hora de começar a pensar mais fortemente ali, porque os institucionais estão chegando cada vez mais e a gente tem uma curva de evolução desse mercado que tende a crescer cada vez mais nos próximos anos. Agora, como você mencionou, tem uma novidade institucional, para dizer o mínimo aí nessa última semana, né? Lá no dia 15, a BlackRock entrou com um pedido de autorização para lançar um ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, né? Lembrando para quem está assistindo a gente que, ao contrário do Brasil, que tem aí vários ETFs de criptomoedas, inclusive ETFs com exposição direta ao Bitcoin, também até ao Ethereum, nos Estados Unidos ainda não tem isso, a gente tem só ETFs de futuros, né? E a SEC, né, que é a equivalente da CVM lá, até hoje rejeitou todas as propostas sobre desse tipo de produto. Por que que o mercado se animou tanto com essa proposta da BlackRock, Airo? Uhum. Essa proposta, né, a solicitação e esse desejo por um ETF de Bitcoin Spot lá nos Estados Unidos não é novo, né, não é algo novo. Já vem aí desde 2020, pelo menos 2020, ali muitas casas, muitas gestoras lá entraram com solicitações de lançamento de um ETF de Bitcoin Spot. A diferença é que agora tem um peso pesado aí por trás, ajudando nessa pressão por um ETF de Bitcoin Spot, que é a BlackRock, né, que é a maior gestora de ativos aí do mundo, com cerca ali de 9 trilhões de dólares sob gestão. Então, eles têm uma influência muito grande em vários mercados, né? E eles também têm uma influência muito grande em várias empresas que eles detêm ali participação. E também a gente sabe que eles também têm uma influência muito grande em órgãos reguladores, em governos ali, né? Claro que eles podem fortalecer muito mais esses pedidos, né? Essa influência que eu digo nesse sentido. Então, e eles têm também um histórico, né? Eles são um dos maiores emissores de ETFs do mundo. Eles têm uma subsidiária chamada iShares, que você já deve ter ouvido falar, que são vários ETFs que eles emitem, né? De vários setores. E o Bitcoin é um desses setores que possivelmente a gente vai ver aí nos próximos anos, nos próximos meses, quem dera aí, a gente vai ver uma aprovação desse Bitcoin Spot. E ele tem um track record, ele, né, de praticamente 99% dos pedidos de ETF da BlackRock são aprovados. Então, de 276 pedidos ETF, eles só tiveram recusados um. 275 pedidos ETF foram aprovados aí pela SEC, pedidos da BlackRock, e vamos ver se esse vai ser o segundo pedido negado, mas estatisticamente a gente acredita que não, que eles vão ter essa aprovação aí desse Bitcoin ETF Spot. E na esteira, né, a gente já teve o WisdomTree, Invesco, Valkyrie, Bitwise, possivelmente também a Fidelity vai entrar com pedido de ETF,
e todo mundo quer aproveitar e ter o seu Bitcoin ETF Spot aprovado. Então, sem dúvida nenhuma, a pressão cada vez maior do mercado é como eu disse, o mercado acaba ditando o ritmo e o regulador tem que se adaptar às demandas do mercado, né, para regular da melhor forma possível, para deixar o ambiente ali cada vez mais claro, mais seguro, para o que os investidores demandam. E claramente o que os investidores demandam é a liberdade de cripto, é a liberdade de negociar Bitcoin 24 horas, né, um ativo muito líquido e que cada vez está sendo mais descoberto aí pelos investidores, né, Paulo? Agora, Iron, recentemente, como você já pincelou, a SEC iniciou uma batalha regulatória contra o mercado cripto em geral, né? Processou Coinbase, Binance e listou várias criptomoedas como potenciais valores mobiliários. Então, a gente está vendo, aparentemente, ainda o começo desse tipo de batalha judicial nos Estados Unidos. Mal começou, pelo menos. Mas o Bitcoin foi poupado, pelo menos não foi mencionado pela SEC. E no mundo paira aí um certo consenso de que o Bitcoin não é um valor mobiliário. Na sua opinião, o pedido da BlackRock tem a ver com uma segurança maior regulatória, também de que o Bitcoin não vai ser alvo das agências reguladoras pelo mundo, não só nos Estados Unidos? Sem dúvida. Como eu disse, eu acho que tem uma confluência de fatores aí, né? Então, para a BlackRock estar entrando com esse pedido agora, é porque ela já está sentindo no ar que essa demanda por uma clareza regulatória maior, ela vai ser atendida. E, claro, a gente vê a dominância do mercado do Bitcoin aumentando cada vez mais, justamente por isso que você falou, né? O Bitcoin é muito mais considerado como uma commodity, como um produto ali, e não como um valor mobiliário, né? E diferente dos outros tokens, e por isso que a gente tem visto a dominância de mercado do Bitcoin subindo, ultrapassando 50%. Então, é o principal ativo desse mercado, é o ativo que os investidores institucionais optam, né, por colocar em seus caixas, solicitar pedidos de ETF, primeiramente. Então, sem dúvida, essa clareza maior em relação ao que é o Bitcoin, né, e a especificação dele como uma commodity, com certeza pesa aí no pedido de ETF da BlackRock, né? Enquanto aos outros tokens, né, que acabaram ali sendo, parece que sorteados pela SEC para ser considerados valores mobiliários ou não, porque a gente ainda não tem também essa clareza do quais os critérios técnicos que realmente eles levam em consideração para considerar aí Polygon, Cardano como uma security. A gente deve ver cada vez mais, claro, os critérios, né, que eles vão colocar, porque eles usam alguns padrões ali dos anos 40, né, como ou eles levavam em consideração o Howey Test, que é um teste muito antigo para considerar o que é uma security ou não. E quando você leva em consideração esse teste, que é tão antigo, para um ativo tão novo, uma classe de ativos tão nova, global, de certa forma ali descentralizada e tão moderna, você vê que eles têm que realmente modernizar os critérios deles para levar em consideração o que é uma security ou não, mas a gente acredita que isso vai ser muito mais amplamente claro, e se tornar amplamente mais claro nos próximos anos, mas o Bitcoin realmente larga na frente aí mais uma vez, né? Agora, Aero, depois que a BlackRock apresentou esse pedido, né, e como você mencionou, outras gestoras acompanharam, o mercado gostou muito, começou a aparentemente ter uma procura maior por Bitcoin, ele subiu aí, da última vez que eu olhei, 17% desde que isso começou, né, ali desde o dia 15 de junho. Mas e depois o Bitcoin deu uma estabilizada ao redor dos US$ 30.000, né? Na sua opinião, para o mês de julho, você espera que esse movimento de alta continue ou você espera uma estabilização? Como é que você está enxergando o curto prazo o Bitcoin? Uhum. Eu vejo que ainda tem algum espaço ali, inclusive até essa semana, que ele pode realmente ainda voltar a se animar, sair dessa lateralização depois que ele bateu ali nos 30 mil e pouco, né? E buscar patamares maiores ali para então ele dar mais uma descansada. De repente, durante a semana, fechar a semana aí com 20% de alta, né? Que é estatisticamente algumas semanas, quando ele se anima muito, ele acaba fechando ali com 20% de alta. Então a gente está ali em torno de 15 a 16% de alta essa semana, né? Então tem algum espaço aí para continuar subindo durante essa semana. Claro que o preço não sobe em linha reta, né? Ele vai dar alguma descansada ali, principalmente porque a gente tem uma liquidez menor também, né, nos books hoje, nas exchanges, devido à saída de mercado de algumas exchanges, de alguns market makers, né? Então a gente pode ver aí uma continuidade dessa subida, mas assim, para o restante do ano, especificamente para julho, né, a gente pode ver uma quantidade de alta.
mas para o restante do ano é importante a gente ter o pé no chão, né? A gente não achar que o Bitcoin vai disparar e rumo a uma all-time high de forma rápida, porque a gente tem uma série de questões macroeconômicas ainda a serem resolvidas, né, Paulo? Inclusive a questão do processo de ajuste monetário lá nos Estados Unidos, que ainda está em andamento, ainda a gente não tem uma clareza se o processo ele estabilizou, muito provavelmente ele não estabilizou ainda, a gente vai ter pelo menos mais duas altas de 25 pontos lá pelo Fed, conforme o dot plot, né, que é o gráfico de projeções do Fed mostrou, né, em maioria a maioria dos Fed Boys lá, eles acreditam que vai ter ainda pelo menos mais duas altas de 25 pontos, então ainda aquele trabalho duro do Fed de trazer a inflação para a meta, ainda está aí na mesa, eles ainda não têm esse trabalho resolvido, a economia ainda está forte, o mercado de trabalho ainda está apertado, e eles possivelmente vão ter que aumentar os juros, e a gente sabe, né, Paulo, que esses juros, quanto mais tempo ele permanece alto, mais ele impacta ali a pressão da receita das empresas, o balanço das empresas, a gente já viu os bancos, né, sentindo aí no começo do ano, e possivelmente a gente vai ver também essa pressão em algumas outras empresas. E por isso que a gente tem que ter o pé no chão, saber que também o Bitcoin tem ali uma certa correlação com o ambiente macroeconômico. Mas os drivers específicos do mercado cripto, sem dúvida, são muito bons, assim. Então, para quem não se posicionou, é sempre bom começar a pensar melhor, né, sobre essa classe de ativos, porque as coisas têm ocorrido aí no mercado financeiro tradicional, a gente tem visto cada vez mais o interesse de Wall Street, né? Além disso que a gente citou do ETF, a gente ainda teve o lançamento oficial aí de uma nova corretora, né? Uma nova exchange, a EDX Markets, que tem por trás a Fidelity, a Charles Schwab, né? E outros gigantes aí apoiando essa nova exchange que pode trazer mais liquidez, mais confiança para o mercado também aí nos próximos anos. E vai operar de uma forma diferente, ele não custodial, né? Então também é uma inovação aí. Então a gente é muito otimista assim para o mercado aí para os próximos meses, próximos anos, sim, Paulo. Agora, aproximando já, a gente está a menos de um ano de um evento esperado a cada 4 anos do Bitcoin, que é o halving, né, aquele corte pela metade nas emissões da criptomoeda, que acaba diminuindo a taxa de inflação dela ao longo do tempo, né? Você já mencionou aqui sobre a inflação, né, de que o Bitcoin não é inflacionado como o dinheiro comum, tem uma previsibilidade, e tem esse evento no ano que vem. Na sua opinião, que a gente pode esperar de movimento da criptomoeda até esse primeiro semestre do ano que vem, quando acontece o halving? Em anos passados a gente viu movimentos bem fortes de alta. Essa alta que a gente viu nos últimos dias, na sua opinião, já é também um prelúdio do que pode acontecer a caminho desse evento? Sim, a gente acredita que tem um espaço enorme, né, para o Bitcoin subir, para o Bitcoin crescer, né, em termos de adoção, market cap, em termos de ganhar cada vez mais atenção e relevância. E o halving, ele historicamente, ele parece ter ali uma influência nessa subida de preços aí do Bitcoin, né? Mas é bom lembrar que a gente tem uma janela de tempo ali curta, né? Foram somente 3 eventos desse, e nesses 3 eventos o Bitcoin, após o halving, o Bitcoin subiu aí, né? E multiplicou algumas vezes desde da última all-time high que ele rompeu. Porém, é bom lembrar que é uma janela de tempo muito curta e pode ser que esse padrão não se repita, né, no futuro, né? A gente não tem como afirmar se vai se repetir ou não, principalmente porque agora essa oferta monetária ela acaba se tornando cada vez menor, né? Então agora a quantidade de bitcoins emitidos ela vai ser menor, não vai ser mais ali 6, né, 6 bitcoins alguma coisa, vai ser 3 bitcoins e 25. Então vai ter um corte menor ali, uma oferta menor de bitcoins, mas não necessariamente isso vai impactar o preço aí, porque acaba se tornando cada vez menor a emissão de novos bitcoins, né? Mas se esse padrão seguir, sim, a gente pode ver depois do halving aí, o preço disparando, né, e voltando a subir, e é também algo que junta ali com aquela confluência de fatores, né? A gente possivelmente pode ter um ajuste, um corte de juros aí no próximo ano, né? Se a inflação ela realmente retroceder aí como o Fed quer. E se a gente tiver um cenário de corte de juros lá mais bem estabelecido, com uma inflação mais controlada, esse corte de juros vir a ocorrer, a gente pode ter, daí a gente vai ter, né, o halving. Então a gente tem essa confluência de fatores que podem também contribuir e pode levar aí o preço a manter esse padrão de voltar a subir depois do halving, porque a gente vai ter também esse evento macroeconômico, possivelmente de corte de juros, muito próximo ali do halving, né?
Bom, agora, de qualquer maneira, o Bitcoin já subiu 80% nesse ano de 2023, né? Pelo menos, de novo, reforçando, no momento que a gente está gravando essa conversa, o Bitcoin ronda aí os 80% de ganhos nesse ano, ou seja, em 6 meses, que é bastante coisa, né? Tá certo que o Bitcoin caiu muito ano passado, como você já mencionou, mas esse ano já subiu 80%, e aí o investidor pode olhar e pensar: será que eu já perdi a minha oportunidade? Ou seja, quem comprou na mínima lá atrás já ganhou 80%, e aí se já subiu tudo isso, a tendência é ter uma correção, devolver parte desses ganhos aí nos próximos meses. O que que você recomendaria para o investidor que está olhando o Bitcoin nesse momento, de repente começou a prestar atenção de novo para o ativo depois que subiu tanto? Vale a pena entrar ainda? Você recomenda esperar um pouco mais? Que fatores precisam estar em jogo aí, na mesa do investidor para ele avaliar se é importante ou não entrar no ativo nesse momento? Uhum. Tem algo que a gente sempre fala assim, para os investidores, que investir bem é investir sempre, né? Então é sempre tentar manter uma carteira ali balanceada, sempre tentando comprar os ativos de uma forma disciplinada e consistente, porque você tentar acertar o timing de mercado, né, Paulo, é uma das coisas mais difíceis que existe no mercado. Então tem várias pesquisas que mostram que se você tivesse tentado acertar o fundo de mercado, você possivelmente perderia ali os momentos de altas mais expressivas, e isso iria impactar em longo prazo a performance da tua carteira. Então, o certo é você, para quem ainda não está exposto, tentar fazer ali umas entradas aos poucos, né, parciais, né, para quem quer investir nesse setor, seja investindo por conta própria, custodiando por conta própria. Quem sabe que não são todas as pessoas que têm ali a destreza técnica, né, e o tempo para entender como fazer essa custódia própria. É por isso que a gente defende a questão de investimento via fundos, né, porque o investidor investe ali de uma forma muito mais prática, muito mais livre, né, digamos assim, porque ele não vai estar pensando, enquanto ele está trabalhando lá com as atividades dele, ele está pensando, putz, será que as minhas chaves privadas estão bem protegidas, né, e muitas vezes as pessoas acabam até mesmo, né, falecendo e não passando a chave privada para a família, e esses bitcoins acabam se perdendo. E a gente sabe que tem toda essa questão do investidor, quando vai investir por conta própria, né, em cripto, tem que saber como custodiar e ainda tentar escolher os ativos propriamente ditos, e possivelmente ele vai escolher os piores momentos para se posicionar. Então, eu diria que é se posicionar aos poucos, reservar um capital próprio para o investimento ali em ativos de risco e investir sempre, né? Então, investiu agora, tá 30 mil, para quem quer entrar agora, pode ser que o Bitcoin não retorne, pode ser que ele vá para os 40, né? A gente não sabe exatamente para qual que seria o ritmo, qual que vai ser o ritmo dele de continuar dessa subida. Então, investe um pouco agora, caiu, investe mais um pouco no mês que vem, e assim vai montando a sua posição para aproveitar, porque realmente tem uma oportunidade assimétrica aí, né? Eu gosto sempre de comparar o market cap do Bitcoin com o market cap dos outros ativos aí ao redor do mundo. O market cap do mercado de cripto hoje é 1 trilhão, né? Quando você compara com o market cap do mercado imobiliário, mercado de ações, que são centenas de trilhões de dólares, né? A própria BlackRock tem aí sob gestão 9 trilhões de dólares sob gestão. Então, que um percentual pequeno disso venha para o mercado cripto, a gente já está falando aí de mais 50, 100 bilhões para o mercado de cripto. Então, você vê que tem um espaço realmente para o preço ainda subir, e é se posicionar aos poucos. E o principal, né, Paulo, é entender realmente o ativo, entender do que se trata, entender que se trata de um ativo novo, né, de uma classe de ativos nova, mas que tem ganhado cada vez mais atenção e se comprovado com o tempo. Né? Recentemente a gente teve uma pesquisa da Bloomberg que perguntou ali, em caso de um calote dos Estados Unidos na dívida, né, quais ativos eles recorreriam. E entre 600, 700 pesquisados ali, o primeiro lugar, né, ficou com as treasuries norte-americanas, né, mesmo com o risco de calote, para você ver a importância, né, e como está enraizado esse ativo ali na economia mundial. Em segundo lugar ficou o ouro, e em terceiro lugar ficou o Bitcoin. Então, para você ver, um ativo que com apenas 14 anos já gera essa percepção de segurança para os investidores, né? Apesar da sua volatilidade, a gente sabe que ele é volátil, mas ele já tem um histórico aí muito positivo. E, né, para o investidor que quer se expor, que está pensando se é o momento ou se não é entender realmente a tese. Né? Seja investir em ações, seja investir em renda fixa, é muito importante você saber o que você está fazendo. E aqui no Brasil a gente sabe que tem um espaço muito grande para tornar o mercado financeiro mais sofisticado, né?
e esse é uma das nossas atividades lá, tentar educar os nossos cotistas, e o resultado é que durante esse período de bear market a gente não perdeu cotistas. Pelo contrário, a gente reteve os cotistas que a gente tem, até captou mais cotistas, porque a gente faz esse trabalho realmente, a gente está próximo do cotista, oferecer produtos diferenciados que não vão só se expor ao Bitcoin. Se o Bitcoin cair, ele vai ficar preso ali numa posição de perda. Mas não, a gente tem um fundo, por exemplo, um fundo Quant que oferece uma rentabilidade mais consistente, busca proteger ali mais o patrimônio do cliente que quer investir em cripto, e assim o investidor não ter aí a frustração, né, de investir no setor, o setor cair e ele ficar ali amarrado, ficar preso e frustrado e nunca mais voltar. Então acho que é muito importante, antes de investir, entender realmente a tese do ativo e procurar as melhores ferramentas para se expor aí da maneira mais segura e prática possível. Né? Legal, Iron. E para fechar, bom, qualquer investidor que está acostumado a fazer alocação em ações, por exemplo, diria que um ganho de 80% do ano já está esticado demais, né? Que daí seria mais fácil cair. E com Bitcoin, como você falou, a expectativa é de continuar subindo pelo potencial assimétrico que você contou, né? De que é um ativo ainda muito pequeno e que se investidores começarem a considerar como uma reserva de valor e colocarem um pequeno percentual, ele tem muito espaço para subir. Mas falando de números em si, a Titânio trabalha com alvos para o Bitcoin? Quanto que seria qual é o real potencial do Bitcoin, falando de preço? Hoje a gente está em 30.000. Se o investidor comprar esse Bitcoin a 30.000, qual é exatamente a possibilidade de multiplicação desse valor ao longo do tempo? Uhum. Eu trabalharia assim com esse investidor que quer se expor realmente para o potencial de longo prazo do Bitcoin. Eu trabalharia com uma certa calma ali, né, com os pés no chão, porque investir, o mercado financeiro ele é feito de emoções, né, praticamente, né, é feito ali da emoção dos investidores, da ganância, do medo, né, que acabam gerando oportunidades ali para o investidor se expor, mas por longo prazo, realmente é difícil traçar uma projeção porque o céu é o limite, né, para o Bitcoin, porque é um ativo escasso, se torna cada dia mais escasso, porque muita gente acaba extraviando seus Bitcoins, e agora se você tem investidores institucionais que após essa aprovação vão precisar se expor, vão precisar comprar Bitcoin para compor seu ETF, possivelmente a gente vai ter uma grande demanda por esse ETF de Bitcoin, assim como a gente teve uma demanda muito grande quando foi lançado Bitcoins futuro, ETF de Bitcoin futuro, né, bateu o recorde de procura em um dia, a gente possivelmente vai ter um recorde muito grande aí. E se você tiver uma urgência desses investidores, né, daqui a pouco outras empresas vão emitir ETF, são aprovados. Daqui a pouco a gente pode ter o primeiro país aí relevante comprando Bitcoin para compor suas reservas, outras empresas comprando Bitcoin para compor seus caixas. Então, se você tiver uma corrida dessa forma que a gente acredita que pode ter no futuro, você está falando aí de, sei lá, 100 mil dólares é um preço aí que seria facilmente atingido, né? Se a gente tiver uma procura muito grande, uma urgência, tá? Então, eu traçaria aí pelo menos esses 100 mil dólares aí para os próximos anos, né, como um alvo que pode sim ocorrer, devido a todo esse potencial ali do ativo. Mas, claro, depois de 100 mil, o céu é o limite, a gente não pode aonde, a gente não sabe aonde que esse ativo pode parar se realmente as coisas continuarem ocorrendo da forma como ele ocorre, né? A gente sabe que o Bitcoin é descentralizado, a gente sabe que o Bitcoin é gerido ali por uma comunidade que tem que sempre entrar em consenso sobre tudo que está ocorrendo na rede. A gente viu uma questão muito importante que a gente nem comentou, né, Paulo, sobre os ordinals aí, né, que eu acho que é muito importante também a gente comentar, que é uma questão que está gerando aí uma certa divisão, ali, digamos assim, na comunidade. Né? Uma certa parte da comunidade acredita que os ordinals são uma perda de tempo, não deveriam estar usando a rede para mintar ali ativos, né, na rede. Outros acham que sim, o espaço de bloco tem que ser utilizado, tem que ser utilizado a rede do Bitcoin para colocar mais informações, ser utilizados ali para tokenização e uma série de outras atividades, né, que foram proporcionadas devido à atualização Taproot e a Segwit. Então, foram atualizações que a comunidade entrou em consenso e aceitou colocar essas atualizações na rede. Então, a gente não sabe exatamente o quanto isso vai estressar a rede aí no futuro e vai contribuir para o crescimento dela, né? Então, mas é importante que isso aconteça para que a rede cresça aí cada vez mais saudável, né, e em consenso entre a comunidade. E a gente acredita que sim, tem um espaço muito grande aí para o Bitcoin crescer ainda. E para quem não se posicionou, vale muito a pena começar a pensar, né, sobre todas essas teses aí em volta do ativo.
Bem legal, é importante também que você fez essas ressalvas, até porque no final das contas não há certeza de que o ETF de Bitcoin passará agora, né, apesar de existir uma confiança por trás da BlackRock. Iron, muito obrigado pela participação hoje, que acho que foi bem explicativo. Espero você na próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade aí, Paulo. A gente está sempre à disposição aí para conversar com vocês e com a audiência do Infomoney. Obrigado, Iron. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar sua opinião sobre o Bitcoin aqui nos comentários. Você conseguiu aproveitar essa alta de 80% do Bitcoin em 2023 ou não? Acabou ficando de fora, perdeu o movimento. Será que vale a pena entrar agora? Ouve aí as recomendações do Aaron Ferreira da Titanium Asset, pode ser que ajude você. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de Bitcoin, ou então está curioso para saber se vale a pena entrar ou não na criptomoeda. E claro, não esquece de conferir as nossas matérias sobre cripto em geral, inclusive de Bitcoin, lá no infomoney.com.br. Eu espero todo mundo na próxima semana. Até lá.